Então, gente, tudo bem? Sou o professor Luiz Medeiros, do Ponto dos Concursos, e a gente está com um curso de legislação específica do TJ Bahia, assim como legislação, como direito constitucional e administrativo para o TRE Minas. Né? Então, o que acontece? A gente vai fazer aqui alguns breves comentários à legislação que trata do Poder Judiciário. Isso tanto se encaixa na disciplina da legislação específica, do Código de Organização e Divisão Judiciária, assim como no direito constitucional, que trata também do Poder Judiciário. O que acontece? Eu trouxe apenas duas questões aqui para a gente comentar rapidinho, que caíram no concurso do técnico judiciário do TJ do Rio de Janeiro, realizado pela Fundação Getúlio Vargas, que é a mesma banca examinadora aqui do TJ da Bahia, ok? Então, acompanha comigo. Essas normas, né, essas duas questões tratam do Poder Judiciário e a gente tem como regra pensar o seguinte: aqueles órgãos que estão ali catalogados no artigo 92 da Constituição da República são os órgãos do Poder Judiciário, vai do Supremo, né, o Conselho Nacional de Justiça, o STJ, os tribunais superiores, STM, TST, o TSE, aí vem os tribunais regionais, os tribunais de justiça e as varas, né, os juízes de direito, os juízes do trabalho e assim sucessivamente. O que costuma cair no concurso, como você vai poder observar? Há regras em que a justiça comum, nós temos a justiça comum estadual ou a justiça comum federal, não é verdade? E aí os TJs são a justiça comum estadual. O TRE, por exemplo, né, é uma justiça federal especializada, assim como a justiça do trabalho, assim como a justiça militar. Então esses segmentos fazem parte da justiça federal especializada, ok? Então fica ligado, isso tanto pode cair na disciplina Direito Constitucional, como na disciplina de legislação específica, que é aqueles códigos de organização e divisão judiciária, né? Então você pode pensar, pô, Luiz, você vai estar fazendo uma questão do TJ Bahia, né? Preparando o TJ Bahia, comentando a do TJ do Rio? Sim, porque a legislação específica, inclusive o direito constitucional, nos autoriza a dizer que há um padrão. Esse padrão nós temos órgãos de segunda instância, que costuma ser o Tribunal de Justiça, órgãos julgadores, como Conselho de Magistratura, as seções cíveis, as seções criminais, e órgãos de primeira instância, Conselho da Justiça Militar, Tribunal do Júri, Juiz de Direito, tá? Então, esse é o padrão que nós temos que seguir, independente de eu conhecer ou não a legislação local do Estado da Bahia, ok? Então, acompanha comigo aqui essas duas questõezinhas aqui do TJ do Rio de Janeiro que caíram agora em 2014. Olha só. São órgãos do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro. Observe o seguinte, que eu vou até descartar isso aqui, porque eu diria que isso são órgãos do Poder Judiciário de qualquer Estado, não é? Porque toda e qualquer unidade da Federação terá órgãos do Poder Judiciário e que estarão contemplados aqui. Então acompanha comigo. TJ é um órgão da Justiça do Estado? Sim. Juiz de Direito? Sim. Tribunal do Júri, da mesma forma. Conselho da Justiça Militar? Sim, trata do quê? Da primeira instância da Justiça Militar dos Estados. Seguindo, juizados especiais e turmas recursais? Beleza. E aí vem o quê? A última afirmação aqui, para estragar. Estava indo tão bem, né? Ou seja, o TRE é um órgão da Justiça Federal, do Poder Judiciário da União, um Poder Judiciário especializado, tá? Então, o que eu sempre falo para você, meu amigo? Você tem que ler a questão até o final, não adianta você parar pelo caminho, porque o examinador sabe disso, sabe que você começa a olhar a questão, não, isso aqui tá beleza, não, tá beleza, isso aqui tá, e já vai para B. E o erro é na última, olha só, é o último órgão da alternativa A que está errado. Ele sabe que tu vai parar pelo caminho. Você tem que ler até o final. B. Tribunal de Justiça, ok. Juízes de Direito, perfeito. Júri, Justiça Militar, é igualzinho, não é isso? Tá indo embora, juizado especial. Aí o cara já parou de ler. Parou de ler, perdeu a questão. Por quê? Olha aqui. Tribunal de Alçada. Existe? Não.
Desde a emenda constitucional 45 de 2004, não existe mais o Tribunal de Alçada. E ainda vem para estragar, mas ainda vem o TRE aqui. Eu estou falando do Poder Judiciário do Estado. Ok? Então, o erro, duplamente errado essa questão aqui, alternativa B. Não é? Leia até o final, amigo. Senão você vai perder questão de bobeira. E olha, prosseguindo. Tribunal de Justiça, juízes de direito, centros judiciários de solução de conflitos, já fica meio bolado. Não conhece, né? Nunca ouviu falar. Aí vamos lá, já chamou a atenção aqui. Opa! Tribunal do Júri, aqui beleza, Justiça Militar, Especial, opa, Eleitoral, Justiça da União. Pode parar, tá errado também. D. Tribunal de Justiça, ok. Juiz de Direito, ok. Júri, ok. Justiça Militar, ok. Opa, esse aqui tá perfeito, hein? Fui até o final. Pode marcar, campeão. Vamos olhar lá a alternativa E, só por desencargo de consciência? Vamos lá, já vou olhar o quê? Tribunal de Justiça, Juiz de Direito, Júri, opa, TRF. Então não, negativo. Alternativa D. Há alguma dificuldade? A única dificuldade é você não ler a questão até o final. Você tem que ler. Só se quiser passar. Se não quiser passar, continua desse jeito aí. Leia com pressa, faça a tua prova aflito, angustiado, querendo ir embora. Você não vai passar. Agora, se você quer realmente entrar para o tribunal, você vai ter que passar a mudar o seu modo de resolver concurso, resolver questão, ok? Vamos ver a próxima aqui. Para solucionar essa outra questão, nós vamos ter que pegar conhecimentos do direito constitucional. O que acontece? Houve interesse da FGV em abordar o tema relacionado à competência residual da Justiça Federal. O que isso significa? Essa competência residual, ela vai abarcar, o que vai se inserir na competência da Justiça Estadual. Em que situações? Em situações em que houver a parte chamada INSS, ou seja, essa autarquia federal que presta um serviço, nem sempre atende a toda a população. Boa parte das vezes, infelizmente, há situações em que o cidadão contribuiu a vida inteira e na hora que demanda, né, aquela autarquia, solicita o seu serviço, solicita o seu suporte, numa situação de auxílio-reclusão, numa situação em que seja um auxílio-acidente, a pensão, a aposentadoria, enfim, demandas de natureza previdenciária. Nesse tipo de situação, o juiz de direito irá se investir sempre que não houver vara federal naquela comarca. Então é perfeitamente possível que o cidadão, necessitando de um serviço que lhe é indeferido, que lhe é sonegado, e aquela pessoa vai recorrer a quem? Ao judiciário. Mas não tem o judiciário, não tem justiça federal naquela comarca. Então ele vai pedir ao Tribunal de Justiça, ou melhor, ao juiz de direito que esteja atuando naquela comarca. Tá? Lembrando sempre que o recurso vai ser para o Tribunal Regional Federal e não para o Tribunal de Justiça. Ok? Essa é a questão que a gente vai analisar aqui agora. Olha só, acompanha comigo. Os juízes de direito dos estados podem examinar as causas da competência da Justiça Federal quando? Aí vem lá. O CNJ, no exercício das suas atribuições constitucionais, declarar a competência do órgão jurisdicional estadual. Nada a ver. Outra, o STJ, por provocação dos legitimados previstos em lei, der provimento a incidente de deslocamento de competência. Negativo. O Supremo, ao resolver um conflito de competência entre órgãos da Justiça Estadual e Federal, assim o determinar. E a alternativa D, tá? Que é aquilo que a gente estava comentando. Quando não houver vara do juízo federal na respectiva comarca e figurar como parte o INSS e o segurado. Ou seja, visando justamente garantir um efetivo acesso à justiça, é que a norma constitucional assegura ao cidadão, né, que pretenda um serviço sonegado pela autarquia conhecida como INSS, né, um serviço de previdência social ou mesmo de assistência social, em que ele peça um benefício
de prestação continuada, né? Ou seja, ele quer receber aquele salário mínimo do idoso ou do portador de deficiência, ele não tem a renda para garantir a sua subsistência e mesmo que nunca tenha contribuído na forma prevista na legislação, o que é importante nós sabemos é que ao juiz de direito compete preencher esse vazio, essa lacuna. A própria Constituição lhe autoriza nesse sentido, ok? Então fica atento aí, pode ser cobrado no seu certame, do TJ Bahia ou mesmo do TRE, esse tipo de competência que é elastecida para os tribunais de justiça e os juízes de direito que atuem em comarcas que não estão contempladas com uma vara federal. Ok, amigo? Então essas são as dicas. Assista os nossos cursos no Ponto dos Concursos e qualquer coisa estamos aí, tá bom? Grande abraço, boa sorte aí no seu concurso.